Os irmãos, Hebreus capítulo 10, verso 19. Aleluia. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com a água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Veja, nós falamos semana passada sobre esse mesmo texto, e eu fiquei bastante tempo falando sobre os tabernáculos. Você lembra que eu falei sobre isso? A ênfase foi você entender a importância da presença manifesta, de importância de entender que o tabernáculo de Moisés ele passou, e que hoje nós somos semelhantes ao tabernáculo de Davi, aonde a arca, a presença de Deus está disponível, e nós podemos ter a presença 100% do tempo de nós. E como nos dias de Davi, a adoração, como nos dias de Davi, a presença é manifesta, como nos dias de Davi, nós temos a percepção de que Deus está conosco, de que Deus está no nosso meio, de que Deus é por você. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Então, é muito importante você compreender isso. Por quê? Porque o ambiente da presença é para você desfrutar. Sabe, nós precisamos aprender. A igreja, de uma maneira geral, ela precisa aprender a desfrutar da presença. Veja, nós tivemos tanto Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, não experimentaram da promessa. A promessa que o Senhor derramaria sobre toda a carne o seu espírito. Está sobre nós isso. Veja, a palavra de Deus diz em Hebreus 11, lá no versículo 39. A palavra de Deus diz assim: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, a promessa não foi para os dias do profeta, a promessa é para nós hoje. Aqueles dias o Espírito estava sobre, mas hoje, na nova aliança, o Espírito está dentro de nós. Todo aquele que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, hoje tem o que? Morada do Senhor. Hoje é morada do Senhor. O Senhor tabernaculou em você. Deus, Ele mora em você. Você é morada do Senhor. Então nós temos a presença do Senhor. Agora o que nós precisamos é fluir na presença, porque a presença já está aí, amém? Então não podemos ser como nos dias de Moisés, escondendo a promessa. Você lembra que eu falei isso semana passada? Não esconda a presença, é necessário que você manifeste a presença, flua na presença, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? Nós não podemos viver aquém disso. Nós estamos na dispensação da nova aliança. Então, a graça do Senhor é que você tenha a presença para fluir. Não há barreiras. A palavra de Deus diz que o véu foi rasgado. Então, naquele dia, Cristo estava no madeiro. Ele se entregou por mim e por você. O seu sangue foi todo escorrido. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas naquele dia, ele também disse: está consumado. E no dia que ele disse: está consumado, ele entregou o Espírito. Lá no templo, o véu foi rasgado de cima para baixo, não há mais barreiras, isso é um fato que nós precisamos entender. Nós temos acesso à presença. Diga para o seu irmão: nós temos acesso à presença. Você compreende isso? Agora, há muitas pessoas que têm tornado a graça inútil. Pastor, como que eu posso tornar a graça inútil? É quando você não percebe que o acesso já está liberado. É quando você não percebe que o favor já está sobre você. É quando você não percebe que a presença, ela foi liberada para você desfrutar. E você acha que tem que fazer coisas ainda para Deus. Tudo o que precisava ser feito, Jesus já fez na cruz. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? Sabe, nós precisamos compreender isso. Põe para mim Hebreus 10, verso 28 e verso 29.
Aleluia. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgares, você será considerado digno daquele que calçou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. O que significa isso? É meio pesado, mas eu quero te falar, nós somos indesculpáveis, a presença está liberada, é para mim, é para você, todos nós temos acesso. Aquele que diz, mas como que eu vou entrar na presença? Esse está cometendo um equívoco. Por quê? Porque a presença já está liberada, por meio de Jesus Cristo. Você recebeu aí, se você chegou cedo, um papelzinho que fala da salvação, aonde a conta está paga. Paga, o sangue de Jesus pagou tudo, a salvação é para todos. Agora nós precisamos tomar posse disso. Os irmãos compreendem o que estou falando? Existe algo liberado para você. A exortação do apóstolo Paulo nesse livro, para mim e para você, é: flua na presença, desfrute da presença. Os irmãos compreendem o que estou falando? Deixa eu te dar outro exemplo. Quantos aqui gostariam de uma conta bem gorda aí? Todos nós. É verdade ou não é verdade? Né? Se eu falar 1 milhão, para algumas pessoas aqui 1 milhão é pouco. Mas põe 0 aí, uma conta bem gorda. Você imagina o número que você quiser. Agora imagina que você tem essa conta disponível para você e você vive como pobre. Faz sentido? Não faz sentido. Nós temos a presença liberada, Deus a nosso favor, e você viver como se Deus não tivesse com você. Não faz sentido você entender que existem filmes, cartas, existe a palavra de Deus, existem peças de teatro que mostram que Cristo morreu por mim e por você, que os nossos pecados foram perdoados, que não há mais nenhum escrito de dívida, mas eu ainda continuo vivendo como pobre pecador, rejeitado, miserável, pobre, cego, nu, inútil, mais alguma coisa para lá. Você irmão, o que eu estou falando? Nós precisamos compreender isso, porque a palavra de Deus fala que você é perdoado, a palavra de Deus fala que você é justificado, a palavra de Deus fala que você foi santificado, a palavra de Deus fala que nós somos redimidos pelo Senhor. Tem tudo a ver com Ele, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Se tem tudo a ver com Ele, Ele é o nosso representante. Quando Deus ele olha para você, Ele vê Jesus. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? Vamos voltar então para a santidade. Para alguém entrar no Santíssimo Lugar, era uma vez ao ano, e era o sumo sacerdote, e aquele lugar tinha que ser santo, santo, amém? Para Deus morar dentro de você, seu espírito tem que ser santo. Só tem um que poderia fazer isso: Jesus Cristo. Mas qual é o problema disso? É que dá um nó na nossa cabeça, dá um nó na nossa mente. Não dá um nó, irmão? Sim ou não? Por que dá esse nó? Porque você olha para você, e aí você lembra do seu pecado, você lembra do que você pensou mal do outro, você lembra do que você fica rindo, você lembra da música que você ouve, que talvez você não deveria ouvir, você lembra de um monte de coisa, que na sua concepção, com certeza te afastaria de Deus. É ou não é verdade? Mas não tem a ver com isso, tem a ver com o que Ele fez por mim e por você. À medida que eu tenho consciência, boa consciência, de quem Jesus é, eu não me afasto, eu me aproximo. Entende? Você lembra de Pedro? Quando Pedro estava no barco, e Jesus pede para entrar no barco de Jesus. Desculpa, Jesus pede para entrar no barco de Pedro. E ele entra lá, ele ministra a palavra, depois ele fala para Pedro: olha, joga as redes. E aí Pedro fala: eu estou aqui parafraseando, mas você deve ter visto na Record. Joga as redes. Aí ele fala: não, mas eu já pesquei a noite inteira. Pedro era profissional, pescador profissional. Mas Pedro fala algo: sobre a tua palavra eu lançaria as redes. E você sabe que foi uma grande pesca, mas a atitude de Pedro, ela é importante para esse momento que eu quero explicar para você. Pedro, ele se joga aos pés de Jesus e fala: afaste de mim, porque eu sou pecador. Veja, a lei, ela mostra a nossa realidade.
A lei, ela mostra o quão miserável nós somos quanto ao pecado. Mas a graça, ela nos mostra o perdão, que nós temos acesso diante dele. Pedro, depois de andar 3 anos e meio com Jesus, está afastado de Jesus, você conhece a história, ele negou Jesus, ele está lá no mar. João vira e fala, é o mestre na praia. O que Pedro faz? Ele se joga nas águas e nada até Jesus. Você lembra dessa cena? A lei, ela faz com que você se afaste de Deus, mas quando você conhece Jesus, quem Ele é, você se aproxima dEle. Você compreende isso? A religião te afasta de Deus, mas o cristianismo te aproxima de Deus. Então nós precisamos ter a visão clara e correta disso, porque há uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus. O que eu estou falando para você é que a presença é para mim e para você. A presença já está liberada. Mas se você ficar olhando para você, para os seus defeitos, você fala, mas como que Deus vai me ouvir? Como que Deus vai fazer isso ou outra coisa por mim? Porque nós sempre andamos através do mérito. Mas eu quero te falar que a graça é favor imerecido. A presença é favor imerecido. É Deus se dispondo para você. É Deus abrindo as portas para você. Por isso que o mesmo autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 4, verso 16, ele fala, entre ousadamente diante do trono da graça. E não, sabe por que não pede nenhuma verificação para você entrar lá? Porque você já tem o selo do Senhor. Você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Deus ele olha para você, ele vê Jesus Cristo. Então você tem acesso liberado. Os irmãos compreendem o que eu estou falando ou não? Deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Quando nós olhamos para essa questão da presença, e a presença ela fala de desfrute, mas existe outra coisa que nós precisamos olhar para a palavra. Está lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Quem é que lembra o que está escrito em Efésios capítulo 6, verso 10? Alguém lembra? Não precisa projetar não. Alguém lembra? Começa com armadura. Isso, aleluia. A armadura de Deus, está lá. Quem lembra? Eles não estavam prestando atenção no culto de manhã. Aleluia. Então, nós temos a armadura de Deus. A armadura é para quê? Diga para o seu irmão, dias de guerra. Então, em dias de guerra, você veste a armadura. A armadura, você lembra? É o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, né? O escudo da fé, a espada do Espírito, as sandálias da preparação do Evangelho. Cada um desses itens tem algo específico. Eu não vou mostrar para você, mas eu quero que você lembre disso, amém? Aleluia. Então, para os dias maus, para os dias ruins, para os dias de luta, tem uma roupagem. Essa roupagem, ela fala de uma armadura. Amém? Para entrar na presença, também existe uma vestimenta. Diante do Senhor Jesus também existe uma vestimenta. Porque eu quero que você entenda algo. Para os inimigos, no dia da luta, eu tenho uma armadura. Entende? Eu vou lutar. Mas quando eu estou diante do Senhor, eu tiro a armadura e eu me rendo aos pés dele. São coisas diferentes. Eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus. Porque aqui em Hebreus que eu li para você, a primeiríssima coisa que o apóstolo diz é que nós precisamos de intrepidez. Quantos lembram disso? Eu li agora há pouco para você aqui. Intrepidez. Você sabe que intrepidez fala de você entrar na presença com ousadia, de maneira proposital, de maneira intencional. Sabe, não é você passivo, mas é de você ser proativo. Essa maneira intrepidez aqui, um dos significados é entrar sem medo, é não ter medo. Quando o autor de Hebreus, ele fala para nós termos intrepidez na presença, ele fala, você não precisa ter medo, o Pai está te esperando. Você compreende o que está falando? Então, eu estava aqui brincando um pouco com Éder, mais uma vez, filho é filho para sempre. Então, o que eu quero te falar, tem aqui alguns, não tão jovens, com filhos já mais velhos, que os filhos aprontaram muito, né Rafael? Aleluia. Aprontaram, mas qual é o coração do pai e da mãe? Não é receber? Vai ficar bravo, fica indignado, algumas coisas acontecem, mas, estou brincando com eles ali, família é preciosa,
Mas eu estou te mostrando o seguinte, que sempre tem acesso à casa dos pais. Sempre tem acesso à casa dos pais. Então quando o apóstolo aqui ele fala, para entrar com intrepidez, ele está falando, você não precisa ter medo. Sabe? Você não tem que ter medo na presença, porque na presença tem amor. E o perfeito amor lança fora todo o medo, toda angústia, toda ansiedade, toda aflição, tudo aquilo que impede você de relacionar com o Pai. É na presença que vai embora. É na presença que a dúvida cai fora. Sabe, esse mesmo autor, esse escritor, ele fala, sabe, para nós entrarmos no Santo dos Santos, porque vai apontar para uma presença manifesta. A presença do Senhor não é algo teórico, a presença do Senhor é prático, você precisa experimentar da presença, sabe, Pedro ele fala, provar e ver de que o Senhor é bom. A presença é você provar que Deus é bom, a presença é você provar que Deus é real, a presença é você provar que Deus ele ama você, independente do que você tem feito, Deus ele ama você, você é amado pelo Senhor. O mesmo autor, ele fala em Efésios, para nós fluirmos na presença. Deixa fluir a presença. Deixa fluir a presença. Então, é insensatez, nós não fluirmos. É imprudente você não, sabe, ministrar na presença. É imprudente você, sabe, não gostar disso. Porque a presença é doce. A presença é favor. A presença é o Pai estando contigo. Sabe, intrepidez fala de você acessar algo que você tem direito. Você compreende o que eu estou falando? Sabe, é você ter a certeza que você é amado pelo Pai. Eu não sei se você lembra, pelo menos, do dia que você deu de cara com a sua primeira porta automática, que agora é comum, mas um tempo atrás não era assim tão comum, né? E aí você chegava lá, você dava até uma segurada, vai abrir, não vai, né? Como que é esse negócio? Então, não é verdade? Mas depois você viu que a porta é automática, o que você faz hoje? Você só vai. A presença, querida, é só vai. É só você ir. Porque o véu foi rasgado, a presença está liberada. Então você precisa ir. É você ser proativo. Não espera. Porque eu quero te falar que Jesus já veio. Jesus já pagou os preços. Jesus já foi pregado no madeiro. O sangue dele já escorreu pelaquela cruz e já pagou todos os nossos pecados. Nós fomos perdoados. Nosso escrito de dívida foi cancelado. Então, da parte de Deus, o que tinha que ser feito, já foi feito. Agora eu e você, só vai. Só entra. Os irmãos compreendem o que eu estou falando ou não? Já tem acesso liberado para você. É seu direito usufruir como filho da presença do Pai. Os irmãos compreendem o que eu estou falando ou não? Sabe, eu não fico ali restringido aos meus filhos. E é interessante que toda vez que eles chegam da escola, é uma bagunça quando eles chegam. E quer pular, e quer abraçar, quer beijar, é gostoso demais. Eu amo isso. Pode te falar que eu amo isso. Né? Porque eles têm liberdade. Eles têm liberdade na presença do Pai. Eles têm liberdade para estar com seu Pai. Sabe, Jesus abriu um novo e vivo caminho para mim e para você. E esse novo e vivo caminho, ele foi aberto pelo sacrifício vivo do próprio Cristo. Os irmãos compreendem o que eu estou falando ou não? Sabe, eu quero te falar algumas coisas, para que você compreenda claramente. A primeira que eu falei foi sobre intrepidez, mas ele também fala uma palavrinha também muito especial aqui, chamada assim, aproximemo-nos. Aproximemo-nos. Você já viu que tem gente que é ruim de fazer amizade? Sim ou não? Você pode estar no mesmo ambiente que a pessoa, ela está no celular. Já viu esse negócio? É revelação, né? Eu já peguei a revelação das milhadeiras, já mandei acho que o vídeo por aí. Mas, olha para cá. É importante que você entenda isso, porque relacionamento com Deus é você se doar, é você se entregar.
Tem muita gente que chega em Deus com armadura ainda. A armadura não é para relacionamento com Deus. A armadura é para o dia mal. A armadura é para o dia da luta. Sabe? Tem gente que fica muito ainda na defensiva com Deus. Com Deus você pode falar a verdade. Com Deus você pode abrir o coração. Com Deus você pode ser transparente. Os irmãos compreendem o que eu estou falando ou não? Sabe? A palavra aqui fala: aproximemo-nos da presença. Mas alguém pode pensar assim: mas Deus não é fogo consumidor? Deus é fogo consumidor. Mas filho de fogo? Foguinho é. É, não é verdade? O que a palavra de Deus diz em Hebreus? Que nós somos ministros, labaredas de fogo. Ministros, labaredas de fogo. Então, se no dia que a gente se converteu, nós passamos a ser dele, a nossa natureza mudou. Então eu não sou de outro material, agora também sou fogo, como meu pai também é fogo. Aleluia. Então se eu estou na presença, o fogo aumenta. A chama aumenta. Você compreende o que eu estou falando? Toda vez que você está na presença, o seu ânimo aumenta. Toda vez que você está na presença, algo que Deus faz no seu interior, você não volta para casa da mesma forma, porque Deus começa a mexer no seu interior. Entende isso? Agora eu quero te falar dos trajes. Primeira coisa, diga para o seu irmão, primeira coisa, sincero coração. Amém? A primeira coisa é nós termos um sincero coração. A dica para os irmãos: aleluia. E torceu bem torcido ainda. Aleluia. Glória a Deus. Só dica, fica a dica. Irmãos, quando eu estou falando para você da roupagem, é um sincero coração. Mas não é o sincero coração de qual sentido? Quando eu tenho que falar, eu falo mesmo. Não é isso. Não é isso. Sabe, eu pedi aqui para a Bruna cantar essa música. Estava tentando lembrar ela desde de manhã. Mas eu acho que não era nem para o Cristiano cantar essa música, porque não ia dar certo, né, Cristiano? Aleluia. Mas foi muito bom que a Bruna cantou, então, esse louvor. Canção do Apocalipse, que eu acho que faz muitos anos que a gente nem cantava essa música. Mas nós precisamos, quando eu falo do sincero coração, é buscar o Senhor pelaquilo que Ele é, não pelaquilo que Ele pode te dar. Os irmãos compreendem o que eu estou falando ou não? O grande problema da igreja hoje é que muitas pessoas buscam o Senhor só pelo que Ele pode dar. É uma casa, é um carro, é um trabalho, é um negócio, é promoção, é não sei o que lá. É um Deus de negócios. Veja. Existe pecado em você procurar Deus por aquilo que Ele pode te dar? Não, não tem. Porque Deus, Ele é galardoador do que busca. Deus, Ele abençoa, Deus dá presente mesmo. Mas para você desfrutar da presença, você precisa conhecer quem Ele é. Desfrutar de quem Ele é. Os irmãos compreendem o que eu estou falando ou não? Sabe, a questão é, você só vai ter aquilo que você busca. Vira para o seu irmão. Você tem aquilo que você busca. Como de manhã, foi a mesma coisa agora, né? O irmão fica mal, aí vem agradar, porque fechou a garrafa. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo sem açúcar, aleluia, né? Fala para o seu irmão, você vai ter o que você busca. Pastor, o que você está falando? Estou falando a verdade para você. Se você busca dinheiro, você vai ter dinheiro em algum momento da sua vida. Se você busca ter um imóvel, você vai ter um imóvel em algum momento da sua vida. Mas se você busca presença, é o que você vai ter. Presença de Deus. A questão é o que nós estamos buscando como igreja. O que nós estamos buscando nesses dias. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? Eu e você, nós precisamos dessas duas experiências. A primeira experiência é saber quem Ele é e buscar pelaquilo que Ele é. A segunda experiência é receber as bênçãos que Deus pode nos dar, porque Ele também é galardoador daqueles que o buscam. Os irmãos compreendem o que eu estou falando ou não? Você precisa ter essas duas experiências.
Porque se você buscar somente o que Ele pode te dar, em algum momento vai dar ruim na sua vida. Porque tem momentos que como pai Ele não te dá. Tem momentos como pai, Ele pode segurar algo, porque não é um tempo apropriado para você. E se você agir como um filho mimado, você vai bater o pé e vai mudar de igreja. Achando que o problema é a igreja, o problema é o outro, mas na verdade o problema é você. Entende isso? É importante nós compreendermos isso. Nós precisamos aprender a desfrutar da presença pelaquilo que Ele é. Amém? Aleluia. Segundo, então a primeira roupagem, sincero coração. A segunda roupagem, a segunda parte da roupa, plena certeza de fé. Tudo isso está no texto que eu mostrei para os irmãos. Ok? Tudo está no texto. Plena certeza de fé. Veja, não há como desfrutar de Deus sem fé. Em Hebreus 11:6, a palavra de Deus diz assim. Põe aí, Hebreus 11:6 para a gente. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Nós precisamos crer, irmãos, nele. Você precisa colocar a sua fé nele. Ele ama você. Eu tenho falado já há algum tempo, Deus é bom. Ele te ama e Ele quer te abençoar. Você pode dizer amém? Fala para o seu irmão, Deus é bom. Ele te ama. E Ele quer te abençoar. Amém? Aleluia. Não sei se você ganhou, mas tem um aqui já prontinho. Aleluia, pronto. Olha Deus. Prontinho, ó, tá vendo? Está funcionando a escala. Alguém esqueceu aqui em cima, perdeu. Aleluia. Então, essa plena certeza de fé é você crer que Deus existe, filho. Deus, Ele é real. Você precisa provar de Deus. O que nós estamos fazendo aqui hoje, reunidos num culto de adoração a Ele, não é religiosidade. Porque se for religiosidade, isso não serve para nada. Mas se é uma experiência real com Ele, e você veio para encontrar com Ele, e isso anima a sua fé, e você tem experiências com Deus, isso muda toda a sua vida. Os irmãos compreendem isso? Terceiro aspecto, purificado de má consciência. Abre comigo 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18. Aleluia. Esse é o dever de te encarrego, ó filho de Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Fala para o seu irmão, aquele que rejeita a boa consciência, mais cedo ou mais tarde, vai naufragar na fé. Sabe, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo assim, a boa consciência fortalece a sua fé. Então nós precisamos ter uma boa consciência do Evangelho. Você precisa ter uma boa consciência da graça de Deus, que você está na nova aliança, de que o seu Pai te ama de verdade, que você é um filho amado da parte de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Por quê? O que é má consciência? Má consciência é você duvidar de Deus. Má consciência é você achar que Deus está mentindo para você. Pastor, nós não fazemos isso. Veja, Adão e Eva fizeram. Adão e Eva não creram em Deus. Acharam que Deus estava escondendo alguma coisa, de que Deus não se importava com eles. Talvez você nunca pensou nisso. Deus não se importa comigo. Isso é má consciência. Quem sou eu para Deus? Deus não se importa comigo. Os irmãos compreendem o que estou falando, não? Tem coisas mais importantes para Deus pensar. Parece um absurdo. Mas quando você duvida da promessa de Deus na sua vida, é mais ou menos isso que está fazendo. Duvidando de Deus. Aquele que prometeu, querido, Ele é fiel para cumprir. Aquele que um dia disse que quer fazer, Ele vai fazer na sua vida. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar.
Aquele que te chamou, é Ele que vai te sustentar. Você compreende o que estou falando? Você precisa compreender isso com todo amor e carinho. Porque Ele jamais vai te abandonar. A palavra de Deus diz que Ele jamais vai te desamparar. Você é achado nele, sabe? Deus jamais vai te largar. Fala para o seu irmão aí, olhando nos olhinhos de jabuticaba dele e fala: Deus não vai te largar. Último aspecto. Quarto aspecto e último aspecto. Lavado com a água pura. Você sabe que a água é a palavra de Deus. E essa água, quando ela entra nas nossas vidas, ela se transforma. Lembra da mulher samaritana? Um pouco dessa água mudou toda a vida daquela mulher. Você lembra disso? Eu fiz menção de algo aqui hoje de manhã, não está no esboço. Então, se você não está anotando, provavelmente você vai esquecer. Mas eu fiz uma menção. Quantos lembram que Jesus, certa vez, cingiu os lombos, colocou uma toalha e lavou os pés dos discípulos? Você lembra disso? Você leu na Bíblia? Você viu algum filme a respeito? Novela não, né? Filme, né? Aleluia, glória a Deus. Então, quem é que rejeitou ser lavado os pés por Jesus? Diga Pedro. Acertou. Então, Pedro... Acertou, Pedro. Tá vendo? Vocês são teológicos. Então, Pedro, ele falou: não precisa lavar os meus pés. Mas Jesus falou que se não lavasse, não teria parte com ele. Hoje não é muito diferente. Se você andar descalço por aí, andar um dia de chinelo talvez por aí, quando você chegar em casa, os pés vão estar o quê? Sujo, isso, sujo. Vão estar sujos, né? Por quê? Porque a poeira pega, não é verdade? Poeira, né? Esses dias eu levei meus meninos para brincar no zoológico de Guarulhos ali. Ali é terra vermelha, né? A poeira ali é vermelha ali. Barro vermelho. Já viu esse negócio? Já, né? Aleluia. Como que fica o pé então? Cheio de barro, cheio de poeira. Você lembra disso, sim ou não? O que a serpente ia se alimentar lá no Éden, que foi falado, profetizar sobre ela? Do pó da terra. Entende? O que é lavar pela água da palavra? A água da palavra vai te lavar constantemente do pecado, todos os dias da sua vida. Se você não lava os seus pés, pés aponta para caminho, caminho fala de destino. Nós precisamos constantemente ter os nossos pés lavados pela água da palavra, senão nós nos desviamos. Quem é que se desvia? É quem não se lava do pecado. Entende? Quem é que desvia? É quem fica com os pés, sabe, cheios de poeira, cheios de terra, fica pesado caminhar. Mas a palavra de Deus está falando para você aproximar da presença. Na presença Ele te lava, pela água da palavra. Ele quer te lavar. Às vezes você acha que o seu pecado é muito sujo, mas eu quero te falar, não existe pecado sujo que Deus não lave na sua vida, porque o sangue do Cordeiro é especialista em apagar qualquer tipo de pecado. Os irmãos compreendem o que estou falando? Você precisa compreender isso, querido, porque por mais que você dê alguma desculpa, eu quero te falar, o acesso está liberado. Talvez você ache que você é imaturo, o acesso está liberado. Talvez você está aqui e fale: pastor, eu estou afastado, o acesso está liberado. Talvez você fale: mas eu não sei o que fazer na minha vida, o acesso está liberado. Pastor, eu não estou me sentindo muito bem, o acesso está liberado. Entende? Talvez você não se ache merecedor, o acesso está liberado. Você compreende o que estou falando? Existe uma maneira, e Deus está chamando você para a presença, sabe? Essa maneira de se aproximar é de uma presença que é amorosa, é uma presença que é poderosa, é uma presença que é transformadora, e é uma presença que foi proporcionada pela obra do Calvário. Não sou eu que proporciono, não é o irmão do seu lado que proporciona, foi Jesus Cristo que te deu acesso liberado. Os irmãos compreendem o que estou falando? Sabe, talvez você possa pensar assim: pastor, mas eu não consigo ter um sincero coração 100%. Talvez o meu coração não seja tão sincero.
O acesso está liberado, filho. Porque à medida que você entende, à medida que você responde, é à medida que o Senhor está aceitando. A cada dia Deus vai chamando você para níveis maiores. Mas não se limite. Livre-se da má consciência. Livre-se da má consciência. Porque aquele que chegou ontem, aquele que chegou há 10 anos, aquele que chegou há 20 anos atrás na igreja de Cristo, pode ter maneiras e maturidade diferentes. E o que Deus está aceitando é a sua maturidade. Deus não vai pegar o que chegou ontem e exigir dele a maturidade daquele que tem 20 anos de palavra de Deus, de Bíblia. O que eu estou te falando hoje é que o acesso está liberado da maneira que você está chegando. O acesso está liberado para você agora. Você só precisa entrar. Você só precisa fluir. E na medida que nós fluirmos, o sincero coração cresce. A prática da fé cresce. Nós começamos a ter uma boa consciência. Então as roupas crescem à medida que nós crescemos. E isso vira um círculo virtuoso, de virtude, de presença, de vida, de poder, de unção. Isso me faz perguntar para você nessa noite: quantos querem fluir essa noite na presença de Deus? Se você quer fluir na presença de Deus, eu quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você a tomar uma posição agora em Deus. Aleluia. Eu quero te contar algumas coisas. Que acontece na presença de Deus. Quando você começa a fluir na presença, a coragem aumenta, seu ânimo cresce, sua fé explode, ela aumenta muito, você fica corajoso, você se enche de fé, sem disposição, você passa a ter conexão com o corpo de Cristo, você começa a querer fazer participar da célula, da igreja, das coisas de Deus. Os irmãos compreendem o que eu estou falando ou não? É importante. Fluir na presença traz vida. E essa vida é uma vida abundante. Talvez você está andando esses dias sem coragem. É porque está faltando fluir na presença. Talvez esses dias o seu ânimo não está assim tão forte. Está precisando fluir na presença. Porque nos piores dias da minha vida, que eu não tinha o que falar para Deus, mas simplesmente eu me ajoelhei e ia aos pés dele. Quando eu me levantei diferente. Porque a presença fluiu. Às vezes você não precisa falar nada. Você só precisa estar na presença. Eu quero convidar você, enquanto os irmãos tocam, a navegar nessa presença, a fluir nessa presença, a deixar Deus fazer na sua vida. Deixa Deus animar você. Deixa Deus aumentar a sua fé. Deixa Deus trazer uma alegria nova no seu coração. Deixa Deus fazer. Comece a falar com Ele agora. Se aproxime com sincero coração. Pelo aquilo que Ele é. Ele é santo. Ele é excelso. Ele é Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Ele é magnífico. Ele é doce. Ele é amoroso. Oh Senhor Jesus. Comece a fluir. Feche os seus olhos. Não se importe com o que está à sua volta nesse primeiro momento. Mas simplesmente entenda. Deus, Ele é bom. Ele te ama. Ele quer te abençoar.